A vitória do Botafogo ontem frente ao Peñarol pela primeira partida da Taça Libertadores, pela primeira partida das semifinais da Taça Libertadores, só mostrou o quão ineficiente e incompetente o Flamengo foi nas quartas de finais, porque pegou esse mesmo time algumas semanas atrás e não conseguiu em 180 minutos fazer um gol nesse time. Não é só que o Flamengo foi desclassificado, não. Ele não conseguiu fazer um único gol nesse time. E o Botafogo, em 35 minutos, fez 5 e parecia que estava jogando ali contra criança. E aí evidenciou ainda mais o quão incompetente foi o Flamengo. Só que não vale a pena focar a crítica apenas na comissão técnica, no Tite. Claro, tem sua responsabilidade, fez um péssimo trabalho, mas o buraco é muito mais embaixo. E é relacionado à diretoria, sim, que tem uma gestão extremamente incompetente, tendo em vista que isso não foi só esse ano. Ano passado, a gente foi eliminado pelo Olímpia, que é um time tão ruim ou até mais que esse Peñarol. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas, antes de seguir com esse vídeo, quero pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aquele like, porque a YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, não concorda com o que foi abordado, se você gostou ou não do conteúdo, deixe aqui seus comentários, pois o importante é interagir. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, ontem assistindo ao jogo Botafogo e Peñarol, eu como rubro-negro me senti muito indignado. Essa é a verdade. Eu tenho certeza que esse foi o sentimento predominante em boa parte dos rubro-negros no Brasil. Porque você viu o Botafogo atropelar o Peñarol como se estivesse passando por um time da Série C. E olha, que só não foi mais porque no primeiro tempo o Botafogo meio que entrou na pilha do Peñarol, um time que não queria jogar bola, que fez muito mais do que cera, tentava, criar confusão, parava o jogo a cada 2 minutos e o árbitro apoiando isso. Mas depois que o Botafogo acalmou os ânimos e botou ali a bola no chão para jogar, saíram 5 assim, não é que foi 5 assim, através de uma pressão absurda ou coisa do tipo, não, de forma natural, devido à fragilidade do adversário. Ficou evidente o quanto o time do Peñarol tecnicamente é limitado, é fraco. E aí eu não consegui encontrar razões para que o Flamengo não tivesse passado desse Peñarol. Assim como ninguém encontrou razões para que o Flamengo não tivesse passado do Olímpia ano passado, que era um time tão fraco quanto, ou até pior que esse Peñarol. Só que o problema não é o foco na análise no Botafogo, no Peñarol, e sim no Flamengo. É nesse ponto de vista que a gente tem que analisar para tentar entender o inexplicável. E aí a gente vai muito no óbvio de criticar o Tite e a sua comissão técnica, que sim, tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que é um pensamento comum já, uma análise comum, identificar que o Tite não fez um bom trabalho no Flamengo. Eu acho que isso não tem muita discussão, ou pelo menos não deveria ter. Mas só que o buraco ele é muito mais embaixo. Se a gente for pensar que todo ano entra técnico, sai técnico a cada 6 meses e a gente continua passando por esses mesmos tipos de situações ou papelões que a gente vem passando ano após ano, né? Você contrata um técnico para o início da temporada, se planeja para a contratação de reforços em acordo com esse técnico, e 6 meses depois ele sai, aí entra outro técnico com outro planejamento para contratações. Quer dizer, planejamento é uma palavra que eu não sei se a gente pode usar e associar à diretoria do Flamengo. As coisas acontecem muito mais de formas aleatórias. O ponto é que não existe ali, como eu disse, um planejamento para você formar o elenco baseado na necessidade do elenco. Não existe um estudo para você contratar um técnico em acordo com as características do teu elenco e com as características de jogo que o Flamengo sempre se propõe a fazer ou historicamente está associado e que a sua torcida admira e exige. Não existe, é tudo feito de forma aleatória.
e de forma aleatória a gente acertou com Jorge Jesus em 2019. Aquilo foi um achado, que foi a exceção e não a regra, tendo visto o que vem acontecendo depois. O fato é que a diretoria, no quesito futebol, ela se mostra muito incompetente, ou se você quiser ser mais gentil, pode chamar de amadora. Parece que a gente está ainda nos anos 90 em relação à gestão esportiva do Flamengo. Você não tem um scout que funcione direito, né? E você vê aí o Botafogo contratando o Igor Jesus, entre outros jogadores. Claro, tem aqueles jogadores que todo mundo sabia que ia render, inclusive o Luiz Henrique, o Flamengo também quis, mas existem jogadores que foram aí aparecendo, como o Igor Jesus, que estava livre no mercado, entre outros. Ou seja, existe um departamento de análise funcionando ali. O próprio técnico do Botafogo foram trazer um técnico de potencial, já com alguma experiência no futebol português, com bons trabalhos e muito adaptado à característica do elenco ou à ideia de futebol que se queria praticar. E do Flamengo não. Se buscou o Tite, que nada, de novo, e nada tem a ver com o tipo de futebol que o torcedor gosta ou a característica que o Flamengo tem com o seu elenco. O Flamengo não é um elenco para jogar, ou está mudando agora, mas não é um elenco para se jogar com 4-3-3. É um elenco que gosta de ter a posse de bola e que o jogo passa pelo meio campo, pelo domínio da bola, pela posse da bola, pelo controle do jogo, pelos seus atletas, que tem uma característica que se sobressai, que é a parte técnica, em detrimento da parte física. Sempre foi assim. O Flamengo sempre foi marcado por um time com muito mais característica de técnica refinada. E você contrata um Tite que é um técnico que gosta de jogar, eu não digo na retranca, tá? Mas que gosta de ter marcações mais em linhas médias, linhas baixas, atuar mais de forma reativa, para não dizer retranqueiro mesmo, que eu acho que não se enquadra muito essa definição hoje, mas é um técnico que não se adequa às características do Flamengo. E não vou ficar só no Tite, fica também no Sampaoli, que era um técnico que, embora pratique um futebol mais ofensivo, com ideias mais semelhantes a que a torcida do Flamengo gosta, que é jogar no Maracanã, aquele rolo compressor, mas um técnico, sabe, meio maluco, que o seu assistente dá porrada, dá um murro na cara do atacante do Flamengo, o Pedro, e nada disso é avaliado. E os técnicos vão embora, né? Eles saem ganhando as multas pela incompetência dos seus dirigentes. E o que acontece com os dirigentes? Continuam lá, fazendo besteiras e mais besteiras. E nada se resolve e nada muda. Entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico, e a gente continua passando por essas mesmas situações. E o Flamengo, essa é a minha principal revolta em relação a isso, é que joga fora toda uma oportunidade de uma era de exercer uma hegemonia, já que o Flamengo ele tem disparadamente o maior orçamento do continente, mas ele não consegue fazer isso refletir em campo, ele não consegue fazer isso refletir no campo e bola, né, na performance esportiva do clube, porque tem uma profunda incompetência. E aí fica muito claro que a questão não é só ter o dinheiro, que o Flamengo tem dinheiro, mas a questão é saber corretamente o que fazer com o dinheiro. E é muito claro que o Flamengo não sabe o que fazer com o dinheiro e acaba fazendo besteira. E aí, claro que cria uma indignação na torcida. Eu falo com alguns amigos meus rubro-negros e todos eles me falam, poxa, era a oportunidade de a gente criar uma hegemonia no futebol brasileiro. Porque, por exemplo, a gente tem 40% a mais de receita em relação ao segundo time que mais arrecada, que é o Palmeiras. Né? E aí você vê como a gestão esportiva faz diferença. O Palmeiras ainda assim arrecadando 40% todos os anos, menos que o Flamengo, provavelmente vai se tornar tricampeão brasileiro, que é o campeonato mais difícil do continente. E o Flamengo, ele não consegue nem disputar como protagonista os últimos 4 campeonatos brasileiros. Não é que ele está ali, ele nem disputa como protagonista. Entende a diferença? E a gente vê o Palmeiras ali, ó, ganhando, podendo ser tricampeão brasileiro, arrecadando 40% a menos que o Flamengo. Então, a gente vê aí uma oportunidade que vai passando de a gente se tornar hegemônico, mas a gente vai se contentar e tomara que ganhe a Copa do Brasil. Libertadores, a gente pode ver o Botafogo e o Atlético Mineiro sendo campeões. De novo, o brasileiro, Palmeiras tricampeão. E se tivermos sorte, a gente vai ganhar essa Copa do Brasil, ainda mais o Galo indo para a final.
que vai dividir as atenções, torcer para isso, né? Porque pela competência e planejamento, eu não sei se eu posso usar esse termo planejamento e associar com a diretoria do Flamengo, a diretoria de futebol do Flamengo, mas se for depender deles, a gente não ganha nada como não ganhou ano passado. E não vem me falar que o Carioca é um título relevante, porque não é. Foi no passado, não é mais. Já faz tempo, inclusive. E é isso. A gente vê os outros fazendo um trabalho muito melhor que o nosso. E mesmo assim, o Flamengo tendo mais capacidade de investimento, nem de longe consegue colocar isso, refletir isso em campo. E nos resta assistir o jogo do Botafogo, aplicando uma goleada enorme no Peñarol, atropelando como se estivesse roubando doce de criança, e o Flamengo sendo eliminado por esse time. E de verdade eu não sei o que foi pior, ser eliminado por esse Peñarol esse ano, pelo Olímpia ano passado. Dois times medíocres do ponto de vista técnico, dois times organizados, honestos em relação à sua proposta de jogo, mas do ponto de vista técnico jogariam a Série B. E o Flamengo ainda assim foi desclassificado. E é isso que nos resta para o resto da temporada. Mas eu quero saber aqui a sua opinião a respeito. Portanto, deixe aqui seus comentários, é muito importante. E, claro, diga se você gostou ou não do vídeo, se você se sente também indignado nesse sentido. Interaja, participe, comente, deixe o like, que é muito importante. Até a próxima.